Vamos para a próxima estação, a estação de pediatria. Uma estação bem tranquila, era mais relacionada a orientações, né? Você tinha que orientar a mãe chegava com algumas dúvidas, falava que a criança dela já havia engasgado em casa uma vez, tinha umas orientações também na folha, né? Você não ficava perdido não, estava bem tranquilo. Ela trazia um boneco e nesse boneco você tinha que demonstrar algumas coisas ali, algumas manobras, ensinando para a mãe o que ela tinha que fazer se a criança engasgasse novamente, enfim. Ela fazia outros questionamentos e era uma estação bem tranquila, era mais de orientações, não tinha aquela mãe desesperada que chegava gritando, minha criança está engasgada, nada disso. Você chegava, a mãe estava sentadinha, estava com o bebê, não tinha drama, não tinha emoção, não tinha adrenalina nessa estação, era uma estação bem tranquila e eu vou explicar para vocês o que deveria ter sido feito para ganhar esses pontos no checklist. Identifica-se, cumprimenta e acolhe a mãe, ok. Explicação e demonstração da manobra de desobstrução de vias aéreas e sua evolução. Ela perguntava, né? Falava assim, minha criança já engasgou uma vez, se ela engasgar de novo, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir? E aí ela te dava o boneco e através disso você tinha que demonstrar. Demonstra explicando por meio de termos que a mãe possa entender, isso é muito importante, né? Sempre falar de uma forma que o paciente, não só a mãe, né? O paciente, você tem que imaginar que o paciente é mais leigo, a forma que ele vai entender. Então, os 4 passos de desobstrução de vias aéreas. O passo 1, posiciona a criança de bruço no antebraço, apoiando na coxa com a cabeça mais baixa que o tórax e corpo, né? Então, colocava aqui a criança no braço, aqui apoiava ela no antebraço. Eu não expliquei que ela deveria estar com a cabeça mais baixa, tá? Mas se você lembrar, fale tudo, explique tudo. Fala, a criança tem que estar com a cabeça mais baixa. Você tem que, né, que seria o passo 2, aplicar 5 pancadinhas, né, golpes ou tapas entre as escápulas, no meio das costas, entre os ombros, com a mão, essa parte aqui, né, com o calcanhar da mão. Eu não especifiquei, né, aonde que estava fazendo, eu simplesmente disse que tinha que fazer essas manobras, tinha que dar os tapinhas, eu ganhei parcialmente, tá? Não ganhei o ponto adequado nessa manobra, não. Porque eu executei a manobra correta, mas eu não falei, eu não especifiquei esses pequenos detalhes. Por isso, se você lembrar, na hora da sua prova, sempre diga tudo, sempre especifique tudo. Passo 3, colocar o outro antebraço nas costas da criança e virá-la. Manter a cabeça da criança em nível inferior ao tórax, sempre apoiando o braço, entre o braço e a coxa, né? Ele apoiou aqui e aí vinha o passo 4, que era 5 compressões torácicas com os 2 dedos sobre o osso central do peito, né? Entre parênteses externo. Então você tinha que fazer essas 5, virava a criança, dava os tapinhas, virava, mais 5. E aí, inadequado se demonstrar e explicar um ou nenhum passo, e parcialmente adequado se demonstrar e explicar 2 ou 3 passos. E adequado se demonstrar e explicar os 4 passos. Eu demonstrei, expliquei, mas eu não especifiquei os pequenos detalhes como a localidade ali onde você deveria fazer, então eles me deram parcialmente adequado. Como eu havia passado, eu não fiz recurso, tá? Eu não fiz recurso de nenhuma estação, porque minha nota já dava para passar, mas se ocorrer um caso similar na sua prova, você pode recorrer. Você pode simplesmente falar que você não especificou, mas que você demonstrou. E aqui não estava tão claro no checklist que você deveria especificar cada detalhe. Falou aqui de forma genérica, então cabe recurso caso você não tenha um ponto como esse na sua prova. E aí vem o próximo, e isso valia 3 pontos, tá, gente? Por isso que era muito importante você saber essa manobra. Se você não soubesse, você já estava com alguns pontinhos atrás aí para iniciar a estação. Explica que, caso a criança melhore durante a manobra, a mãe deve pará-la. Caso a criança não melhore, a mãe deve repetir os passos até a melhora. Caso a criança desmaie, a mãe deve chamar ajuda e iniciar respiração boca a boca e nariz e compressões torácicas. E era uma coisa que a mãe perguntava também, tá, e se não melhorar? E aí você tinha que explicar, tá bom? Inadequado se não explicar nenhuma condição, parcialmente adequado se explicar apenas 1 ou 2 dessas condições, adequado se explicar as 3 condições valia 2 pontos, ou seja, 5 pontos, metade da estação estava aí só nessa manobra. E aí vinham outras orientações, tá? Que a mãe também perguntava, orienta corretamente o modo de prevenção de morte súbita, colocar o bebê para dormir sempre no berço. Eu não me lembro se ela perguntou ou se ela te deixou livre para dar outras orientações. Colocar o bebê para dormir sempre no berço e
colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, posição supina. Inadequado se não fornecer nenhuma orientação, parcialmente adequado se fornecer apenas uma orientação, adequado se fornecer as duas orientações. E aí vem o próximo quesito. Explica corretamente o modo de prevenção de queimaduras. Testar a temperatura da água antes de colocar o bebê na banheira. Essa aqui eu me lembro que ela perguntou, tá? Essa aqui foi bem específico. Explica corretamente o modo de prevenção de acidentes automobilísticos com criança com menos de 1 ano de idade. Utilizar cadeira de segurança do tipo bebê conforto no banco traseiro, voltada para o vidro traseiro do carro. Essa daqui eu me lembro que eu especifiquei bem, falei inclusive, né, sobre o Isofix, que é a forma mais adequada de você fixar a cadeirinha, e ganhei esse ponto. Orienta corretamente sobre a prevenção de quedas, manter sempre uma mão segurando o bebê no trocador se precisar pegar algo durante a troca de fraldas. Nunca deixar o bebê sozinho em mesas, camas ou outros móveis, mesmo que seja por um pouco tempo. Inadequado se não fornecer nenhuma orientação, parcialmente adequado se fornecer apenas uma orientação, adequado se fornecer as duas orientações. Utiliza a linguagem adequada sem termos técnicos durante a orientação. Foram 2 quesitos, né, pontuando praticamente a mesma coisa. Lá em cima já falava se você, que você tinha que passar as informações para a mãe numa linguagem que ela entendesse. E aqui o quesito 8, mesma coisa, utiliza linguagem adequada. Ok? Então essa foi a estação de pediatria, bem tranquila. Vamos para a próxima.